10 dicas para a sua bateria durar mais. Evite descarregar a bateria completamente ou manter carregando mesmo após os 100%. Vale lembrar que as baterias já não são mais feitas de níquel como antigamente. Hoje as baterias são feitas de lítio, uma mudança química aí que evita o vício e também dispensa a necessidade de uma carga completa no seu aparelho, ou até mesmo esperar ele descarregar totalmente para poder sim dar uma carga finalmente no aparelho. Só que, além dessa mudança aí, dessa praticidade, isso significa que descarregar totalmente o aparelho pode desgastar o material, ou melhor, a sua bateria. E como resultado, a sua bateria irá durar menos. Por mais que, com o passar dos anos, entendemos que o lítio evita o vício na sua bateria, tem estudos aí que mostram que a bateria não vai durar para sempre. Então, realmente, algumas ações vão influenciar sim na menor duração da sua bateria. Portanto, a dica para aumentar a durabilidade dessa bateria é manter o seu aparelho celular sempre entre 20% e 80%. Use somente carregadores originais. Se o carregador original foi perdido, danificado, não pule logo para o genérico. Os cabos do fabricante do seu celular têm configurações técnicas compatíveis com a sua bateria. São específicos para seu aparelho. Os genéricos podem até funcionar, mas como não são feitos sob medida, eles tendem a diminuir a vida útil da sua bateria. Então, mesmo em casos como esse, opte sempre pelo carregador original. Retire o brilho automático e configure a luz de fundo. Bom, o brilho automático, quando você muda de localização em um ambiente onde está mais claro ou então um ambiente onde está mais escuro, ele tende a fazer essa mudança automaticamente e muitas vezes você nem necessita disso. Então, quando você vai para um ambiente mais claro, o seu brilho vai ficar no máximo e o seu aparelho celular vai trabalhar automaticamente para essa mudança de brilho. Mesmo dessa forma, o fato dele já ter que trabalhar para mudar o brilho da sua tela faz com que a sua bateria seja mais utilizada. Então, o ideal é você deixar sempre no manual. Se você precisar aumentar o brilho, você aumenta. Se você precisar diminuir, você diminui. E o tempo que a tela fica ligada também é muito importante. O ideal é você colocar sempre ali entre os 15 e 30 segundos. Não tem necessidade de você deixar aí por mais de 1 minuto a tela ligada, pois você acaba esquecendo muitas vezes de desativar isso ou diminuir depois esse tempo, e aí a sua tela fica muito mais tempo ligada e utilizando bateria. Evite carregar o seu celular no computador. Bom, as correntes que passam aí pelas entradas USB do seu computador ou notebook fazem o seu celular oscilar bastante na hora da carga. E essa mudança pode aumentar a temperatura, o fator que diminui ainda mais a vida útil da sua bateria. Só que, para ter uma grande noção aí do que isso pode causar, existe um estudo que mostra que a sua bateria perde 65% da capacidade quando é exposta a temperaturas de 40 graus Celsius. E por esse motivo aconselhamos você usar para a carga somente o seu carregador de tomada, onde as correntes são muito mais estáveis e a temperatura não aumenta a tal ponto de danificar a sua bateria. Quando você carrega no seu notebook, isso muda completamente. Então, utilize o carregamento no notebook, ou melhor, utilize o cabo no notebook junto ao celular somente para transferir dados. Cuidado com os programas em segundo plano e também localização e Wi-Fi. Bom, alguns programas, mesmo que retirados do segundo plano, continuam ainda funcionando no seu aparelho. Então você tem que verificar quais aplicativos são realmente necessários para estarem ali naquele momento e naquela hora no seu aparelho celular. Aparelhos, por exemplo, que atualizam hora ou localização, por exemplo, costumam sempre trabalhar em segundo plano. E para a bateria durar mais, a saída é configurar cada um deles de acordo com a sua necessidade. Lembre-se, quando você adquirir um aparelho de fábrica, ele já vem com configurações sempre no automático. Então, busque adicionar as suas configurações principais, o que realmente vai interessar para você.
Ative, por exemplo, a sua localização quando você realmente for usar o GPS ou quando você não estiver em casa. Se você vai ficar o dia todo em casa, não vai sair para lugar nenhum e não vai receber ninguém, não tem a necessidade de você estar com o GPS ativado. Assim como também é recomendado desativar quando você for dormir. O Wi-Fi, por exemplo, é bom deixar ligado somente quando você for se conectar a uma rede e configurar a previsão do tempo para atualizar 1 ou 2 vezes por dia somente. Além disso, você abrindo a aba de recentes, você pode fechar os aplicativos que não estão em uso e aproveite dessa forma para removê-los do segundo plano. Ativar o modo de economia de bateria. Bom, uma das dicas mais importantes é justamente ativar o modo de economia de bateria. E esse modo pode ser ativado principalmente quando você está no trabalho ou fazendo algo que não necessite utilizar todo o desempenho do aparelho. Dessa forma, você vai garantir um tempo maior de bateria no seu dispositivo, economizando tudo aquilo que os outros aplicativos, outras aplicações, outras configurações acabam puxando e drenando mais da sua bateria. E dessa forma você reduz os processos desnecessários para o seu dispositivo naquele momento. Desligue o modo de vibração. Bom, o motor de vibração que encontra-se no seu aparelho celular precisa ser potente o bastante para garantir um movimento perceptível da pessoa que está a utilizar. E usar sons para toques e notificações é uma opção ainda mais adequada para quem quer o máximo de economia de energia possível, pois o gasto de energia é enorme quando você utiliza o modo de vibrar no aparelho, ou seja, desligue a vibração nas situações em que puder. Onde no caso é aconselhável utilizar somente naqueles momentos em que você está em uma reunião ou algo deste tipo, que você também não vai necessitar de nenhum som naquele momento. E lembre-se, este recurso foi feito basicamente para alertar o telefone que está tocando ou recebendo algum tipo de notificação quando não conseguimos ouvir o toque comum. E se você tem a vibração aí desativada, procure também buscar se você não tem vibração no seu teclado, isso é muito importante. O retorno das teclas tem aquele costume de vibrar também. Então é bom você também desativar essa vibração no teclado, caso ela esteja ativada. Desative os papéis de parede animados. Eu sei que é muito bonito, muita gente gosta, né, de ter aquele papel de parede que fica dando uma animação ou outra ali, mas ele é ideal para quem tem um aparelho que realmente tem uma bateria muito mais duradoura. No entanto, ele é, digamos assim, o vilão da sua bateria. Bom, esse papel de parede animado, ele costuma puxar muita bateria, porque ele vai estar sempre em movimento. É como se tivesse uma aplicação, um aplicativo sempre aberto ali, produzindo e trabalhando e puxando e drenando a sua bateria. Modo noturno ou modo escuro. Bom, o modo noturno chegou aí de uma forma surpreendente, muita gente gostou dele, até pelo fato de trazer uma cara nova ao dispositivo, e isso aconteceu muito a partir do Android 10. Algumas empresas já utilizavam no seu sistema aí, né, o seu sistema personalizado, e que com os aparelhos com maiores telas e dispositivos que tendem a consumir muito mais carga, escurecer completamente o display é um ponto-chave aí para uma grande economia de bateria. Além de economizar a carga da bateria, ele evita o desconforto no display. Dessa forma, faz com que a sua bateria dure mais e que você tenha um conforto melhor ao utilizar o aparelho, sem prender muito a sua vista ali e acabar dando aquela dor de cabeça com a claridade do seu aparelho. O modo escuro vai ajudar em muitos desses casos. E também ajuda muito quando você tem uma tela, por exemplo, AMOLED, que é encontrado nos aparelhos, na grande maioria, na verdade, dos aparelhos da Samsung, onde o preto fica realmente preto e aí os pixels são desligados naquele momento, trazendo uma economia ainda maior de bateria. Desinstale os aplicativos que você não usa mais. Bom, tem muita gente que vê um aplicativo ou outro ali e acha muito interessante e resolve baixar esses aplicativos para utilizar uma vez ou outra e depois acaba esquecendo ele ali, nunca mais usa e ele continua instalado no seu dispositivo. Na grande maioria dos casos, alguns desses aplicativos utilizam ainda o seu smartphone em segundo plano, ou seja, mesmo eles estando ali parados, eles vão consumir não só espaço, como também drenar a sua bateria. Então, o aconselhável é você buscar sempre aqueles aplicativos que você não utiliza mais e os desinstalar do seu aparelho.
Bom, essas foram as 10 dicas para a sua bateria durar mais. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para se inscrever no canal se não forem inscritos. Ativem o sininho de notificações, pois isso é muito importante. E deixem aquele like no vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.